Boa tarde, pessoal. Vamos continuar aqui com as atividades do nosso evento. Acabei de receber um feedback aqui muito legal de alguns colegas que, apesar de ter um fórum presencial baixo, tem muita gente acompanhando os vídeos no streaming e depois da gravação. Quer dizer, dá uns picos baixos no streaming, mas o pessoal está assistindo depois que ele está sendo disponibilizado. Isso tem sido bem reforçador para essa atividade, né? Para quem pensa ela ser executada no ano que vem, né? Então, para agora, nós teremos mais uma palestra do nosso colega Nicolas Rafael, que já está aqui presente. Eu não anotei a sua lotação, depois você fala, por favor. CGPC, perdão, tá com uma falha. Então, o tema da palestra é Processo de implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Rio Negro e alguns problemas de coordenação e cooperação no federalismo brasileiro. Nicolas, muito obrigado pela disposição. Bom trabalho. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer estar aqui, mais ainda por ter, na verdade, até constrangedor, né? Ter visto o Cláudio, o Fernando, mas aqui também Carrano, o pessoal aqui mais velho, já velho de guerra, né? E poder também estar perto de um pessoal que fez um trabalho bacana, vem fazendo, né? Anterior a mim. Já peço desculpa de antemão porque eu tive em viagem, inclusive por conta da agenda de alimentação escolar. Cheguei hoje de manhã, ou de madrugada, de Manaus, faz parte, né? Além da grana ser pouco, os horários de avião são os piores, né? Ótimo. Mas enfim. É o seguinte, esse trabalho eu resolvi mandar porque a CGPC, que é a coordenação que eu trabalho, uma das coordenações lá dentro dela é de educação. E tem vários trabalhos muito interessantes, uma galera interessantíssima. Fui órfão também do concurso de 2010, tanto em Itaituba, depois quanto na CGMT, que só tinha só o Rogério, mais tarde ainda trabalhando com patrimônio. E esse é um problema sério, né? Além de tudo, além de estar diminuindo o pessoal, né, cada dia. E agora está numa coordenação que é o contrário, né? Eu estar vendo o pessoal mais velho, que é a maioria, indo embora, e uma coordenação antiga também, né? Já tem uma certa institucionalidade, vem da antiga CGE, né? Que anteriormente era de processos comunitários, né? E que tem trabalhos já de longo fôlego, muita gente boa trabalhando. Daí, a parte de alimentação é o seguinte, como toda demanda quase da FUNAI vem de pressão do movimento indígena, né? E por que falar na região do Rio Negro, né? Na verdade é do Amazonas, essa apresentação aqui é um pouco antiga, mas é um problema meu assim, quando mandei a gente ainda não estava com certeza de expandir para o estado todo. Mas o que acontece? Para variar, os índios passam às vezes anos sem alimentação, chegando nas aldeias, quando chega vencida, de má qualidade, industrializada, processada, ultraprocessada, né? E isso aí que a gente viu agora no último filme, né? Dentro das áreas mais preservadas do país, mais biodiversas, chega a ser uma contradição em termos, né? A gente duplamente sendo reprodutor de desigualdade para os povos indígenas, né? De um lado, entra com a mão do Estado pesada da fiscalização, e de outro lado não entra com a parte de estrutura, né? De conceder, de, né, disponibilizar condições para que os índios levem a cabo seus modelos de desenvolvimento e acesso a políticas sociais na medida em que eles, né, sintam que isso seja importante. Daí, um dos maiores problemas lá na região do Amazonas era, que ganhou destaque a partir de 2006 no âmbito do MPF, era a situação extrema de falta de alimentação, onde você tinha lugares que chegava a faltar alimentação por cerca de 5, 6 anos, né? Tem lugares, inclusive, que nem nunca chegaram a alimentação, tipo Missana, Tiquié, região que você tem mais de 10 mil indígenas, uma multidiversidade, multilinguismo e, ao mesmo tempo, um histórico de colonização antiquíssimo e, do ponto de vista da educação, sinistro, né? Com salesianos e outras companhias aí que, entre outras coisas, para forçar ali, o tucano comer arroz limpo, né, branco nosso, dava, entre outras coisas, umas porradas nos alunos, né? Eu tive a oportunidade agora de pegar registro, inclusive isso vai para material técnico, de uma liderança banil e uma tucano, né, que sofreram várias vezes, não uma vez, violência para aprender a comer como branco, né? E aí a gente tem essas coisas que vêm dentro do histórico e, ao mesmo tempo, a política de alimentação escolar
né? Uma política antiquíssima, né? Já tem mais de 60 anos o Programa Nacional de Alimentação. Começou com um tema super interessante, né? Na década de 50, que era a tentativa de combate à desnutrição, né? A subnutrição e a fome. E tem um percurso institucional longuíssimo e é um caso razoavelmente de sucesso internacional, porque assim, a alimentação escolar atualmente distribuída no âmbito do governo federal, mas é uma responsabilidade partilhada por municípios e por estados, inclusive em relação às escolas indígenas, mas ficando só restrito ao PENAI, ele atualmente abastece mais de 50 milhões de refeições diárias em escolas mais diversos cantos do país e com um orçamento robusto de 4 bi para aplicação. E aí, e ele inclusive é um sucesso internacional, porque assim, na medida da universalidade que existe no país, não existe em lugar nenhum no mundo. Índia, China, vários países tentam, né, pegar a expertise que o país tem, com todos os problemas, né? Isso já chegou a bizarrer durante o auge do governo militar. Se comprava toda a merenda em Brasília, trazia para Brasília, né, dos grandes fornecedores Rio e São Paulo, e daqui saía para o resto do país. Né? Isso até meados da década de 90, mais ou menos. E aí os caras começaram a ver que não dá para você operar um país do tamanho do Brasil operando daqui de Brasília só, né? Uma coisa que só ter perguntado para o centro da FUNED já sabia que isso não daria certo. Apesar de talvez o povo aqui da sede tenha uma dificuldade de entender isso. Mas uma das coisas que instigava, porque assim, poxa, como um programa de sucesso desse pode ser tão mal implementado dentro dos povos indígenas, das escolas indígenas, e com a baixa capacidade monstruosa, porque é isso, assim, você tem escolas que não recebem nada, e mesmo em grande medida porque o recurso volta. E aí, entre vários motivos, né, aqui tem uma parte normativa que eu vou passar daqui a pouco, mas entre vários motivos porque você tem problemas que são de logística, por exemplo, na região do Rio Negro mesmo. Se você for levar lá para a cabeça do cachorro, alimento, o preço que muitas vezes você paga em 1 quilo de uma comida que muitas vezes os índios nem comem, ele leva até 12 vezes mais o valor desse 1 quilo de comida, né, seja 1 quilo de arroz, para chegar com esse alimento lá. Então assim, você compra R$1 de arroz e gasta até R$12 para fazer o transporte desse arroz chegar lá no Isane, sabe-se lá se o povo come. Eu uso isso para fazer tinguejado, talvez, sei lá, fermentar, ou joga para as galinhas. Porque muitas vezes, né, muitas vezes não, quase na maioria absoluta, se você não tem um processo de consulta ao cardápio que tem, apesar de um aspecto, assim, prescrições normativas interessantes, na prática você tem uma baixa capacidade das nutricionistas realmente levarem a sério, entre outras coisas, a Convenção 69, que diz que qualquer política pública que afete os povos indígenas, e o hábito alimentar é um hábito cultural, garantido constitucionalmente, né, seja passado por consulta, né? Ainda mais alimentação, né, que é uma coisa tão básica e fundamental dentro da vida de qualquer ser humano e quiçá dos povos indígenas, né? A alimentação tem a ver com ritual, tem a ver com religião, tem a ver com fazer parente, né? O ato de comer junto é um ato importantíssimo, né? Talvez por isso que o resto do estado tenha tanta inveja da gente, mesmo a gente sendo tão capim, os índios ainda botarem fé na gente, né? A gente, entre outras coisas, come junto com os caras, né? Pode até não ter dinheiro para chegar lá, mas quando chega, pelo menos se digna a, né, escutar, comer. Essas coisas fazem parte das políticas indígenas, né? Mais do que das políticas indigenistas. E aí, tendo esse panorama mais ou menos adverso, aí eu queria só voltar um pouquinho, porque tem uns aspectos aqui que são interessantes. Essa lei que eu falei que é uma lei razoavelmente interessante, na verdade bastante interessante, pensando em relação a outros temas de políticas públicas que a gente enfrenta no Brasil, ela considera a alimentação escolar como todo alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem, durante o período letivo. E aí essa já é uma coisa muito interessante, porque isso tem tudo a ver, inclusive, como as coisas ocorrem, né? Porque, por exemplo, esses lugares, não só do Rio Negro, né? Isso é geral, assim, pô, lá no Cima do Urucu também vários lugares não tinham, quando eu trabalhei no Itaituba, não tinham acesso, às vezes nem muito longe, né? Quilômetro 43, Sauré, a menos de 100 quilômetros de Itaituba, já não tinha uma alimentação adequada quando chegava, né? E aí isso é meio generalizado, Minas isso é super comum também, isso é meio que Brasil todo.
Só que essa pegada, assim, essa definição já fala muita coisa, porque assim, todo alimento oferecido no ambiente escolar, se tem uma coisa que, né, os índios sempre tentam fazer na falta quanto que o Estado, né, na omissão do Estado na garantia desse direito, os próprios indígenas, normalmente o que eles mais fazem é assim, pô, eu pego meu pescado, quantas vezes eu vi os Munduruku fazendo isso, inclusive no Ibaurapô, né? Às vezes faltava parte da alimentação, eles se comprometiam a complementar, né? Isso que sai, então, na educação regular, né, que não tem nada quase de diferenciado. E aí, eles mesmos são quem abastecem a escola com alimentação escolar, normalmente de melhor qualidade do que aquela que chega. E aí, muito interessante a fala de um tucano, um senhor tucano muito experiente, um cara que é uma das figuras que mais conhece do sistema agrícola, que a gente depois patrimonializou como sistema agrícola do Rio Negro, né, da base da mandioca, brava, que é esse seu Renato. Ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né, é impressionante, porque assim, lá do mundo de vocês, esse mundo de marcianos, vocês pegam, trazem uma alimentação, não conhecem a gente, vem cá, fala que a alimentação escolar que vai dar pra gente, que é um direito nosso, e aí não chega. Quando chega, muitas vezes chega coisa que a gente não come, né? Aí ele ainda fez uma metáfora belíssima, que é assim, né? Tipo, não é porque o urubu come carniça que carniça faz mal para o urubu, né? Mas assim, que o urubu coma a carniça dele, que eu como o meu alimento e que os brancos comam o alimento deles, né? O problema é quando a gente começa a querer que os outros comam os nossos alimentos, né? Isso é uma coisa interessante, assim. E aí, esse todo alimento oferecido, que muitas das vezes não passam pelo crivo do Estado, que são colocados inclusive de forma alternativa pela própria comunidade que se une e vai lá e fornece esse alimento, que é um direito que está, né, que devia ser garantido pelo Estado, mas que não é, por diversos motivos que daqui a pouco eu vou passar meio que só rapidinho assim. Né, a gente tem a possibilidade, né, de reverter esse quadro, mas para isso a gente custou fazer um diagnóstico. A FUNAI, e aí esse diagnóstico foi interessante porque ele, em alguma medida, tentou compor isso, né? Em vez de só fazer política para os índios, começaram a também tentar chamar eles para falar, né? Muitas vezes é mais fácil você falar com quem está vivendo a coisa para, né, te falar sobre ela do que você, de muito distante, tentar resolver isso. Talvez não dê certo. E aí, aí juntaram, além disso, muitos parceiros do Estado, que é engraçado, né? Como que uma esfera pequenininha da educação escolar indígena, ela envolve, às vezes, tanta burocracia, né? E os índios ficaram assustados quando a gente foi fazer... Agora, essa semana, estive em Manaus para, entre outras coisas, trabalhar num processo de informação de audiência pública sobre qual que é o estágio que a gente está no âmbito desse grupo de trabalho. Então, um grupo de trabalho que está sendo puxado pelo Ministério Público, fruto de mais de 40 processos só sobre alimentação escolar no estado do Amazonas, com predominância na região do Rio Negro, mas difundido processo por todas as calhas, né, do Trombetas ao Juruá, passando por, né, Madeira, Purus, Javari, Rio Negro, Solimões, todos eles com problemas em relação à alimentação. Mas aí, mais ou menos desde início do ano passado até esse momento agora, mais ou menos julho, agosto, segundo semestre, início, o que se percebeu é que assim, tem vários problemas, mas como o Estado opera por caixinhas e a gente tem que começar por algum lugar, uma das coisas que a gente viu é que assim, um dos primeiros pontos de problema era a DAP, né? Por quê? Uma das soluções para se enfrentar um problema que é o seguinte: você tem uma puta logística para se enfrentar que leva a qualquer ser humano minimamente razoável saber que não faz sentido você tirar alimento de Manaus e levar, seja para o Javari, seja para o Maturacá, seja para Tiquiés ou para Marmelos, nesses lugares muito longe, porque essa logística custa mais caro do que o alimento. Então, assim, se você pegasse esse dinheiro e desse na mão do índio, seria muito melhor, né? Só que para fazer isso não dá, né? Você tem uma 8666 no meio do caminho aí que é bastante complicada e cada vez mais órgãos de controle apertando o pescoço de tudo quanto é gestor. E aí, o que você faz? Isso simplesmente gera um processo de reprodução de desigualdade, né? Você tem um instrumento que adapta, que funciona muito bem em vários contextos, e na maioria das vezes razoavelmente, com vários outros contextos, com vários problemas, mas, por exemplo, nos casos dos povos indígenas, dos agricultores, produtores indígenas, agroextrativistas, você tem um problema que é o seguinte: essa galera, para conseguir emitir a DAP, muitas vezes faz o caminho inverso do alimento, né? Porque você não tem uma estrutura de assistência técnica rural, nem de vigilância sanitária, agropecuária, então menos ainda, que possa testar os produtos que esses caras comem toda vez lá. Que é o quê?
carne de caça, os vinhos deles, os peixes, né? E alimentos in natura que eles têm, do extrativismo, né? De milhares de coisas. E entre vários dos gargalos, os dois principais que se chegou, indígena, MPF, MAPA, CONAB, órgãos de assistência técnica rural, agente, FOREA, FOIRN, COIABS, geral, assim, sentado nessas mesas, conversando, muitas vezes a gente desanimando, porque a conversa vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas era que a gente tinha que dar um jeito na DAP, porque ela atualmente serve muito mais como um instrumento, em vez de promoção da política da agricultura familiar indígena, como processo de desigualdade, reprodução de desigualdade no âmbito da agricultura indígena. Então, assim, um instrumento de política pública que é para fortalecer um determinado tipo de agricultura, por ser contemplada muito em relação a determinado tipo de agricultura familiar que tem muito mais a ver com determinadas regiões do país mais ao sul, um determinado tipo de agricultura familiar, inclusive, que não é de base indígena, mas predominantemente, mas assim, dá problema quando você leva isso para lugares de extrema logística, não sei o quê, essas coisas todas. E além desse outro ponto, você tem a questão da vigilância sanitária, que é isso, um certo surrealismo. Você imagina que para você distribuir uma carne de caça que os caras comem, sei lá, 40 mil anos, 100 mil anos, desde a cobra grande subiu formando o Rio Negro, por aí vai. Os caras estão lá fazendo, entre outras coisas, moquém, girar, não morrem, muito pelo contrário, é o processo de contato e desagregação cultural que leva ao processo de dependência alimentar, entre outras coisas, então é o contrário, é o hábito alimentar deles que era ruim. Então, assim, como é que você, com um tipo de legislação que serve muito bem para cargil, bunge, blairo mágico, coisas do gênero, a gente é campeão mundial, nossos campeões mundiais do agronegócio estão bombando todo ano, mas assim, essa lei não serve para os caras, e aí você vai transformar todo mundo em blairo mágico, talvez o blairo mágico não queira, também, mas assim, o que fazer? E talvez, mais importante, talvez os índios não queiram, mas o que fazer? Se nem a lei da ADAP, o decreto da ADAP, a regulamentação para funcionamento dela funciona, que supostamente é mais simples, mas já é um entrave, imagina isso, você tem que abrir câmaras frigoríficas espalhadas pelo território rúpido, seria surreal pensar numa bobagem dessa, ou coisas, ou outros lugares quaisquer, ou abrir uma agroindústria para processar carne de caça, não faz muito sentido, imagina, Aí você chega nesse surrealismo. E aí uma das coisas que a gente conseguiu, num primeiro momento, por isso a gente foi lá agora, em julho agora, desse ano, a partir de várias discussões, um cara da CONAB sensacional chegou e falou assim, olha só, a única forma de destravar esse problema da parte da vigilância sanitária, da parte da DAP, é emitir a DAP da capacitação dos caras conseguirem rodar, E aí você tem vários problemas, mas é política pública, é adaptando, nem adaptando, conseguindo pensar políticas diferenciadas para eles, mas que tem muito, de capacidade do Estado. Se você der a DAP, os índios rodam. Se você der o apoio, os índios vão fazer a parada, e vão inclusive vender não só alimentação para a escola, mas às vezes para o posto de saúde e outros lugares, na medida da necessidade deles e do interesse deles. Então assim, supostamente esse problema da DAP seria muito mais uma gente fazer mutirão, porque em outros lugares isso já está acontecendo. O da Bahia e os Pataxó agora estão conseguindo vender a merenda escolar em Rondônia com uma luta nos últimos 6 anos, principalmente o Suruí. Eles já estão vendendo a merenda, não só na merenda, mas via PAA também. Então assim, você tem já umas experiências destravadas e que rolam, e que são interessantes, mas por que isso não se universaliza, Para além de vir falar que os índios não dão conta, blá blá blá, uma coisa é os índios não quererem, outra coisa é falar que eles são incapazes, Acho que a prosa não é por ele, incapazes somos nós de entendê-los, muitas vezes. E aí, para a parte da DAP, mais ou menos você está se construindo um planejamento nesse sentido de fazer mutirão e trabalhar um processo de formação continuada com os servidores, principalmente porque muitas vezes o problema está do lado de quem está tentando ajudar, e também com os indígenas na medida em que eles precisem, porque você precisa ter um controle mínimo, fiscal, isso é uma compra institucional, tem coisa do gênero. De outro lado, da parte da vigilância sanitária e agropecuária, uma das coisas que se conseguiu fazer, só que no âmbito do estado do Amazonas, que foi uma discussão, inclusive, até aí, porque a legislação a regulamentação é via MAPA, em alguma medida, e da outra parte da Anvisa, a gente tem que fazer uma discussão, a gente tem feito uma discussão no âmbito lá do estado, e aí uma nota técnica que a gente fez
vendo que assim, você precisaria de tanta coisa para conseguir rodar a alimentação escolar sendo comprada dos próprios índios na aldeia, que é a coisa mais sã que você pode pensar, né, nesses contextos de grande distância, né, para além da questão da valorização dos hábitos culturais tradicionais, né, é o quê? Pô, você não vai esperar você dar condições de infraestrutura para os caras rodarem dentro do modelo da vigilância sanitária que nunca foi nem pensado para os índios. Então, assim, você precisa de uma legislação, você tem um vácuo legal que não mira os índios, né? Mais do que chamá-los de incapazes, você tem, na verdade, uma incompetência legal para pensar, né, processos de controle sanitário, que são importantíssimos, assim como a agropecuária. Ninguém quer transformar nenhum alimento em vetor de doença ou infecção, né? Muito pelo contrário, muito menos os índios, mas, né? Então, o que fazer? Aí esse cara teve a ideia genial que é o seguinte, dentro do decreto do mapa, você tem uma categoria lá que chama de autoconsumo, que é para você, tipo, evitar do mapa sair, inclusive, mutando pessoas que trabalham, né, produzem só para subsistência, você querer que o cara para subsistência tenha uma câmara frigorífica, né, ou o caso do Cuca que caça, uma caça, né, imagina, ele tem que passar por uma agroindústria, né, para poder comer a caça dele tadinho, né. E aí, para evitar esse tipo de morte por assassinato à míngua, né, você criou essa categoria do autoconsumo, que assim, né, os caras têm técnicas, os caras têm conhecimentos, eles fazem isso desde sempre, né, permitam os caras operem nessa lógica. E aí a sacada foi o quê? Poxa, olha só, o esquema todo, exceto essa virtualidade que se chama Estado, que na verdade quase nunca paira nessas aldeias mais remotas, né, mas que de vez em quando paira, né? Tipo, você tem ele todo, desde o plantio da semente de milho, da rama da mandioca, a coleta do mel, a caça, a que quer que seja que os caras queiram ofertar aos seus filhos no ambiente escolar, porque eles já ofertam dentro de casa, né? Não é nenhuma novidade, eles estão ofertando em casa. Por que eles não podem ofertar na escola? E a escola é dentro da aldeia e normalmente a aldeia, principalmente no Rio Negro, né, a comunidade local é a comunidade de parentesco do ponto de vista ideal, né? Assim, antropólogos já falam isso há 70 anos, e os próprios índios não falaram isso, né? E por que não, né, só uma ficção que se chama Estado, que vai lá simplesmente no momento de fazer a compra, e nem vai lá, né, porque isso opera normalmente no nome da Secretaria de Educação, que está lá na sede do município, em São Gabriel da Cachoeira, ou, sei lá, Barcelos, Santa Isabel, qualquer lugar do gênero, né? E essa alimentação, por outro lado, nem chega, e quando chega, normalmente não é de qualidade e não é em quantidade suficiente. Então, o que a gente, como operar, né, para fazer essa coisa? A ideia foi da gente conseguir aí um trabalho da COP, que a gente conseguiu fazer, aí é isso, né, com a possibilidade de ter essa experiência, trabalhar, poder ter um contato com os, né, a galera que já está aí há mais tempo, né, que já rodou bastante, já esfolou bastante o calcanhar, né, para dar alguns toques, e a gente conseguiu construir essa nota, que foi a base conceitual para que mapa, junto com a vigilância sanitária no âmbito do estado do Amazonas e, lógico, com o apoiozinho, um empurrãozinho, às vezes um pouquinho mais forte do MPF, né, fizessem esse esforço, já que a gente não tem um congresso que atualmente pode viabilizar isso para a gente no âmbito da legalidade, que seria, sim, o mais justo, mas pelo menos no âmbito do decreto do mapa, que operacionaliza a lei, você viabilizar isso, destravar essa parte da vigilância. E aí você tem esses dois gargalos só da parte burocrática, né, para poder fazer os caras consumirem aquilo que eles já consomem e, em grande medida, às vezes até, a Lilian falou, né, que a palavra é ruim, né, de resgate, revalorização, sempre tem esse problema de qual palavra usar, é um problema, né? Mas assim, de como você valoriza que os índios que têm hábitos alimentares milenares possam mantê-los, né, que você não tenha práticas coloniais, né, de induzir, né, hábitos alimentares extremamente sofisticados que vão desde o sistema produtivo, na escolha do solo, né, seu Renato Tucano, que é essa figura lá que eu tive o prazer de passar com ele já há um tempinho, falou assim que eles têm um processo de escolha do solo, que entre outras coisas verifica a salinidade do solo pela possibilidade de botar um pouquinho de terra aqui na boca, a capacidade deles de controlar a fermentação das suas bebidas e por aí vai, né, técnicas extremamente sofisticadas e manejos que são há muito tempo feitos, né. Esses caras têm sistemas produtivos capazes de ofertar, isso é indubitável, alimento para a escola, até porque depois que o menino sai da escola, anda 10 passos, cai na maloca, na casa de madeira, qualquer lugar, e vai comer a comida de casa, né? E muitas vezes essa comida de casa vai para a escola, né, de forma não remunerada, e é quem abastece porque você tem lugares que são muito distantes e porque a burocracia não permite que a alimentação chegue lá.
E aí, a gente tem começado essa discussão para destravar essa pauta da alimentação escolar, que é uma pauta muito interessante. E aí, eu queria só falar, ou fazer algum trecho, fazer a leitura de alguns trechos, porque ao mesmo tempo eu estou usando isso para dentro de um processo de estudo que eu estou fazendo no âmbito do mestrado, lá na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, mestrado que tem em políticas públicas lá, exatamente sobre esse processo de implementação da alimentação escolar lá na época era na região do Rio Negro, mas como saiu depois disso já essa regulamentação aí, né, na região do estado do Amazonas. E assim, ainda falta muita coisa para caminhar, né? Burocracia sempre um saco, né? Uma merda. Mas assim, sem ela também você não consegue dar o que a gente chama de institucionalidade para que a coisa ocorra e você não seja criminalizado lá na frente, né? Que isso muito servidor da FUNAI normalmente ocorre, ou que você seja desencorajado, ou que outras coisas não permitam que você garanta uma coisa idiota, que é tipo assim, velho, por que aquilo que eles comem na casa dele não pode estar na escola? Né? Tipo assim, chega a ser meio surreal, né? Tipo, uma pessoa que gasta, uma viagem de balsa que gasta 2 meses de Brasília para chegar numa escola indígena, é lógico que essa logística não vai dar certo, né? Então, assim, destravar isso é um saco, mas assim, é algo que precisa, e porque você tem toda uma outra parte que é a parte deles, né? Que assim, é isso, a comida, ela é, né, para usar a expressão do antropólogo, né, a comida é tão boa quanto para, né, a comida é boa para comer tanto quanto ela é boa para se pensar. E eu diria, acrescentaria algo mais, né? Também para se fazer política pública, né? É boa para se pensar para se fazer política pública, né? Tipo, por quê? Aí, entre outras coisas, se a alimentação é uma dimensão fundamental dentro da vida dos povos indígenas, por que isso não está, inclusive, regulamentado e dentro dos currículos escolares? Né? Por que essa dimensão fundamental não é caracterizada, inclusive, como horas-aula? Né? Por que o processo de abertura de roça não é hora-aula? Por que você tem que ficar lutando? E é muito legal, porque quando eu entrei em Itaituba, um parêntese, né? Minha fala é totalmente perdida, desculpa, gente. Mas, assim, porque quando eu tive a sorte e o azar de trabalhar com educação. Nossa, eu ficava pastando e falava, gente, não é possível, nunca nada dá certo, né, velho? Você veio pra enjarada pra cá porque a merendeira foi demitida porque ela não é, ela é terceirizada e não tem concurso público específico para ela. Aí você correu pro outro lado porque a alimentação não chegava. Aí você correu pro outro lado porque não tem escola. Você correu pro outro lado porque os caras não querem fazer educação onde a terra ainda não é regularizada, mesmo já tendo parecer da AGU sobre isso. Aí você fica, né, rodando de um lado pro outro igual um peru tonto. E quando você tem a possibilidade de travar isso, e de inclusive estar dentro de um lugar onde boa parte das instituições que ficam escapando e fazendo esse ping-pong estão a fim de discutir, isso é uma coisa que vale a pena. E aí, isso ainda mais importante quando você tem a possibilidade de, né, de começar a cutucar algo que nunca destrava, que é essa coisa, que é a gente ainda continua com a escola dentro de fato, a educação escolar indígena, apesar de ter vários qualificativos, vários adjetivos bonitinhos, ela é diferenciada, ela é específica, ela é bilíngue ou multilíngue, ela é intercultural, ela é, né, vários adjetivos bonitinhos, só que isso nunca é implementado. Aí você vai para a escola e tem um cara, tem um branco lá, falando como é legal, soletrando girafa, aí você esquece de um animal lá da savana africana, mas você não fala da anta, mano, que o cara come todo dia, você não fala do tucunaré do cara, você não fala dos sistemas de manejo, né, dos caras, inclusive para poder, né, manter esses bichos, né, que são muito interessantes e que a gente passa isso ao largo e fica mostrando lá, mapinha da Europa, você aprende que o rio principal lá é o Volga, é o Danúbio, eu nem mais lembro, coisas do gênero, e dá falta no professor quando o cara leva o pessoal para coletar mel, né? Olha só. E aí por que isso, né, por que sistemas de manejo, né, agroextrativistas não estão não só dentro do currículo, que ainda continuamos no âmbito do papel, mas assim, a gente inclusive não tem recurso específico para bancar os caras buscarem semente para fazer quintais agroflorestais para as escolas, né? Quem sabe por que o fomento aos sistemas tradicionais produtivos não é parte da educação escolar indígena, né? Sendo que é ela que é importante, mais do que aprender se o rio Volga está na Europa ou está, sabe sei lá onde, né? É importante para isso ou para aquilo, né? Função do segundo grau, não que isso seja importante, mas assim, claro que está na base nacional curricular comum. Mas assim, vamos discutir isso de forma contextualizada, né? Esses caras são exímios matemáticos, né? Engenheiros, né? Os caras fazem roça há 3.000 anos, os caras manejam uma paisagem gigantesca, né? Inclusive potencializando a agrobiodiversidade nas regiões de terra preta, né? Os tal dos antropossolos, e neguinho tá aí ensinando os caras beabá, girafa, né?
maçã. Você olha assim, escola indígena, qualquer um que entra na aldeia é um show de horror, né? Assim, colonialismo na veia. E aí como é que você começa a destravar isso? E aí você vê que, né, insisto, para ter, né, já finalizando, que a alimentação, assim como é boa para comer, né, os animais são bons para comer, os animais são bons para pensar, mas também para pensar, fazer política pública. Inclusive quando a gente começa a escutar os índios. E aí, só fazendo uma provocaçãozinha, essa parte, né, que toca o indigenismo. Aí tem dentro da parte lá chateba acadêmica, tem algumas coisas que é o seguinte, né, uma provocação que eu faço lá no âmbito do Ministério do Planejamento, mas que eu acho que queria um pouco aqui compartilhar com vocês, que é mais ou menos o que é o papel da FUNAI, né, dentro dessa chatice burocrática que eu estava aqui há pouco falando. Como é que a gente pensa em enquadrar o FUNAI, né? A FUNAI não é mais a FUNAI de antes, né? Os índios estão falando isso pra gente, todo mundo fala isso pra gente, mas como questionou o Schiavini, isso quer dizer que a FUNAI não é mais nada? Né? Sei lá, acho que não, né? Até pelo histórico, né? Cláudio contou aqui, mas Carrano poderia contar, a Neidinha que está aqui, né? Sinistra também, ou até faça um negócio, o próximo Café com Rapé, e até mais, assim, a gente tinha que dar um jeito de trazer o seu Afonsinho pra cá, lá de Altamira, que pra mim é um dos caras mais míticos que a gente tem, que ainda está vivo, faleceu. Então, aí fica em memória, então, porque é uma das figuras mais fantásticas que existe. Eu tive a oportunidade de conhecer na mão de um outro indigenista que também não é do quadro da FUNAI, que ainda tem isso. Grandes indigenistas não são do quadro da FUNAI, isso é uma merda, né? A gente não reconhece. O seu Afonso ainda passou a língua no final da vida dele, o cara que fez contato com todo mundo em Altamira, fala mais de 5 línguas, o cara é a memória da FUNAI vivo. Era, né? É uma perda gigantesca. Tive a oportunidade de conhecê-lo pouco antes de morrer, em 2014 agora. Graças ao Sonivaldo, que é outra figura que também merece ser escutado bastante, tantas outras figuras, né? Então, por aí. E aí é o seguinte, só para terminar a peça, só para ler 3 parágrafos aqui, vocês desculpem que eu não consigo reproduzir o argumento meio chato, assim. Mas então, se a gente tem lá, né, dentro da nossa atribuição regimental, né, se a gente tem hoje em dia, só um parênteses aqui, a gente opera hoje no federalismo, a FUNAI não é mais monopolista, nunca foi monopolista na prática, né, da política indigenista, nem no auge da ditadura militar, mas do ponto de vista normativo e por conta da figura jurídica da tutela, ela supostamente seria quem coordenaria a política, em grande medida, na medida de sua capacidade, executaria as funções básicas né, de atendimento, assistência, né, e demarcação de terras. E aí, mesmo com, né, a virada da Constituição de 88, a gente tem no papel muita coisa bonita, mas assim, que passa ao largo das coisas. Assim. A gente teve a retirada da saúde, né, e da educação da FUNAI, do ponto de vista da execução, mas a gente tem um vácuo da atuação dessas políticas atualmente, né, são políticas extremamente problemáticas do ponto de vista da sua implementação, apesar da saúde pelo menos ter dinheiro um pouco melhor de organização, apesar de prestação de serviço como em boa parte dos lugares do país, né, às vezes por problemas ideológicos, de proselitismo, coisas do gênero, mas muitas vezes também por terceirização do trabalho e precarização da mão de obra, né, isso tem que ser dito. Mas assim, o que caberia a FUNAI, dado que atualmente o pessoal fala que nossa missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas, e diz pra gente esse tanto de coisa aqui, né, que compete a FUNAI formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política indigenista no Estado brasileiro. Para a compreensão desses aspectos normativos, faz-se necessário estabelecer algumas definições a fim de diferenciar os termos de uso corrente quando se trata das relações com o Estado brasileiro e os povos indígenas. O primeiro dele é indigenismo. Aí, isso é interessante, depois eu gostaria de escutar um pouco o Schiavini, porque eu usei só uma figurinha para falar da antropologia, mas acho que ainda falta alguma coisa para dizer, mas é interessante a forma como ele opera, apesar de ser, acho que meio política pública por cima ainda. Que é o quê, né? Pode-se considerar indigenismo um conjunto de ideias, considerado como ideais, aquelas elevadas à qualidade de metas a serem atingidas em termos práticos, relativas à inserção de povos indígenas em sociedades subsumidas a estados nacionais, com ênfase especial na formulação de métodos para o tratamento de populações nativas, operados em especial segundo uma definição do que seja índio. Assim, né, seguindo esse cara, orientador de muita gente aqui dentro da FUNAI, seguindo Lima, política indigenista pode ser definida como medidas práticas formuladas por distintos poderes estatizados, direta ou indiretamente incidentes sobre os povos indígenas. Portanto, né,
se a gente entende que o funcionamento, aí pensando em indigenismo enquanto um aparelho de Estado, né? Utilizado por propósito, pensando a política por cima, assim, né? Pensando em propostas, não tanto nessa dimensão que muitas vezes aqui está sendo ressaltada, que é a dimensão do fazer, né? A gente pode, de forma ressecada, chamar de implementação, e que muito subverte muitas das coisas que a gente, né, formula no âmbito do lado alto, né? Uma coisa meio aérea, assim, né? Vista política daqui de Brasília, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista constitucional, marco legal, blá blá blá, essa coisa. Portanto, a FUNAI, enquanto entidade pública responsável pela coordenação e articulação da política indigenista, desde a formulação até a implementação daquilo que lhe compete, possui papel importante na relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, papel que se complexificou enormemente a partir da Constituição Federal de 88. Isso porque ocorreu uma dupla virada na política indigenista. Aí essas coisas da Constituição, né, que ela tira essa coisa do monopólio, que é mais ou menos, inclusive Henrique puxou a orelha nisso, que é também outra figura velha guarda, já faz, apesar de não ser da mesma geração de vocês, mas já é uma coisa que fala, flexibiliza essa coisa do monopólio. E é verdade. Mas enfim, aí você tem isso aqui, né, o meio para tal... Segundo... Aqui, ó, de um lado, há o reconhecimento da autonomia política dos povos indígenas para viverem conforme seus modos de vida, crenças, costumes, línguas e tradições, sem incorrerem no dilema evolucionista presente nos ordenamentos jurídicos pretéritos, que entendia o pertencimento étnico em termos de grau de contato. Segundo esse ponto de vista, sustentado pelo ordenamento jurídico brasileiro até 88, o contato entre os povos indígenas e a sociedade nacional seria o responsável pela passagem daqueles a cidadãos brasileiros plenos. O meio para tal transformação seria a fixação dos grupos em áreas exíguas sob o controle do aparelho indigenista de Estado, que por meio do trabalho sedentarizaria as populações contatadas e incutiria os valores nacionais necessários à transformação planejada. De outro lado, essa autonomia política implicou o reconhecimento do direito territorial como fundamento para a livre manifestação dos modos da vida indígena, incluídas suas formas de organização sociopolíticas, de manejo ambiental, de ocupação do território e expressões culturais próprias. A reorientação do papel do Estado na relação com os povos e territórios indígenas veio acompanhada de uma reorientação mais abrangente, essa coisa da mudança lá, aí aqui eu dou mais ênfase para as políticas sociais, né? Assistência social, educação, saúde, né? Previdência, essas coisas assim que, do ponto de vista das políticas do Estado, está dentro daquilo que a gente chama do sistema brasileiro de proteção social, né? Que é basicamente o tripé: assistência, educação e saúde. E é interessante como a FUNAI é meio arbitrária, né? A gente é meio freestyle, assim, né? A gente tem duas, três coordenações mais ou menos dentro da DPDS que tratam meio que de forma independente, né, de uma coisa que tem certo caráter holístico, né? Segundo, pelo menos, né, a doutrina a partir da nossa Constituição de 88. E aí, para fechar... Aqui, ó. Destarte: se com a Constituição de 88 a FUNAI deixa de ser monopolista, flexibilizo isso, graças ao Henrique, na execução das políticas públicas voltadas para os povos indígenas, isso não quer dizer que a mesma não possui mais relevância. Até porque, como descrito acima, do ponto de vista normativo, ainda lhe cabe o acompanhamento, isso no caso das políticas, da execução, né, dessas políticas sociais que não são mais de exclusividade da FUNAI, acompanhamento, articulação e coordenação da política indigenista, em relação, né, nessa interface, por exemplo, com as políticas sociais, no âmbito da União. Destaque-se que política indigenista não é uma política setorial, mas, como explicitado acima, a forma de relação entre Estado e povos indígenas. Nesse sentido, a política indigenista regula a relação do Estado, bem como suas relações internas, com um público específico e diferenciado de determinada política setorial. Que bando de palavras chata é isso? Né? Que porqueira é essa? Não, mais ou menos é o seguinte... Porque muitas vezes a esplanada, quando vem encher o saco da gente, fala assim: vocês fazem tudo, é por isso que vocês não dão conta de fazer nada. Então, não, vocês têm que se especializar, não sei o quê, blá blá blá, vocês perderam o foco, né? Fica, né, com essa chatice toda. E ao mesmo tempo a gente, mesmo lá, não, olha só, vocês estão fazendo bobagem, né? Do licenciamento ambiental à regularização fundiária, né? A gente está sempre lá enchendo o saco, né? Quando é agora, o MEC está executando a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que é super problemático, os caras não dão conta de tirar nem os indígenas dentro da aldeia, os caras querem fazer uma conferência nacional, para quê? Todas as propostas que estão lá sendo definidas são as mesmas de 2009, eles não leram nem o caderno de proposta de 2009, né, para fazer um negócio.
que os índios ficam repetindo porque não saiu quase nada do papel ainda, é foda, né? E aí, mas enfim, aí a gente vai executar, porque a gente tem o papel de acompanhar, a gente tem expertise ainda, por mais que estejam cincatinhando a gente, tirando dinheiro da gente todo ano, né? Mas a gente ainda continua sendo o único órgão que tem capacidade, né, de relacionar com os índios, com qualidade, com alto nível ainda, né? Um outro órgão já conseguiram roubar da gente os caras estão começando a aprender a fazer isso, mas assim, falta calejamento, né? Falta ainda os caras passar por isso, né? E não são só 50 anos de FUNAI, né? 50 anos de FUNAI e depois mais 50 de SPI, né? E não é só com merda não, né? Tem coisa boa também, inclusive no SPI, né? Você tem um corpo formado na década de 40 para 50 que os caras eram muito bons civis, né? Ainda que de atuação muito reduzida, né? Foi a galera que preparou depois de jogar o pessoal no Cerrado, né? Para processo de... Isso que você disse ainda há pouco, que falava de girafa, foi que ano? Não, isso agora, isso deve ter 1, 2 anos. Agora, em 76, quando eu fui a primeira vez na aldeia, era Zé Colmeia, Catatal, o livro que os índios estudaram. Então, 76 para, não sei o quê, 40 anos, essas palavras aí parece que estão mudando, fica academicismo. Agora, essa prática da educação não mudou nada ainda. Então, mudou um pouquinho, né? Algumas coisas mudaram, porque, por exemplo, alguns povos já têm material didático próprio, né? A coisa começa a mudar. Naquela época lá, eles eram, inclusive, você era criminalizado, né? Educação escolar, né? Você não fazia assim de qualquer jeito, né? Esse povo aí, a gente, quanto o pessoal aí, o movimento de base, né? A SEP tem um papel importante, com alguns higienistas de forma individualizada, muitos deles, né? Inclusive no CIM e outros lugares, tem esses papéis muito legais, né? Agora me escapou o nome, mas é aquela senhora que trabalha até hoje no CIM, com os terapeutas, faz um trabalho, desenvolve um trabalho excelente, de altíssimo nível com os caras, sacou? Assim como André Ramos, a Maria Elisa, sacou? Trabalhou com os Caiapó, tem muita gente boa também, né? É isso, a FUNAI também, é a FUNAI que executava a educação antes também. Também não pode bater assim não, porque era a gente fazendo, né? Ainda que de forma assim, é isso também, a legislação era outra, então assim, que bom que mudou. Só que é isso, assim, mais do que não mudar nada, o negócio é o seguinte, você vê que mudança no papel não garante mudança de cultura institucional, e muito menos mudança de cultura, sacou? De processos que são seculares, é isso, os jesuítas estão lá no Rio Negro trabalhando há 500 anos, assim como com os Guarani Kaiowá, não muda isso de uma hora para outra. A educação foi um dos principais veículos de colonização e sedentarização dos estados nacionais guerreiros, sacou? Você botava a escola, o aldeamento, a roça e cercava tudo, era o forte. Né? Você tinha os Guarani do mato que eram fugir e fazer guerra, mas você tinha os Guarani que eles conseguiram docilizar. Por meio de quê? Da escola. Assim como o Capuchinho também tem umas coisas horríveis, aquele filme que é muito legal, né? O Abraço da Serpente. Tem uma cena lá pesada, muitas delas passam em orfanatos, internatos. Seu Renato Tucano contou experiência, Mariazinha também, Vanil, sacou? Figuras dessa época que ainda estão vivas, viveram esse espancamento. Hoje em dia já não assim, entendeu? A violência continua simbólica, ela continua colonizadora, continua, mas assim, estamos em outros níveis, né? Pelo menos até 2016 a gente tinha uma democracia, esperamos que continuamos a tê-la. Mas assim, dentro dessa pegada, né, a gente já tem, pelo menos hoje em dia, a lei a nosso favor. Antigamente não, era isso, você tinha que transformar o índio em branco, esse era o projeto. Você não tinha outra alternativa. Então, mas aí você tem também Munduruku, que os caras vão falar com o primeiro-ministro dos Estados Unidos, da Alemanha, entendeu? Vão falar no Japão, que são escutados na OEA, entendeu? Antigamente você não podia nem sair do país, esses caras hoje têm doutorado, tem escolas que são excelentes. O processo que tem de alguns processos escolares são interessantes, e são mais interessantes no sentido, inclusive, em que eles conseguem ser híbridos, que são processos educativos de base comunitária, assim como, né, escolares. Quando a escola começa a entender que os processos educativos dos povos indígenas são por si processos completos, o que não quer dizer que não precise atualmente aprender matemática, português, porque senão esses caras são trapaceados no comércio, né? Marechal Thaumaturgo, Bela Vista, Antônio João, né? Então, assim, muda-se, eu acho que muda. Agora, qual que é a medida disso? É lento, longo prazo. Agora, uma das formas de se mudar, aí, você vê como que assim, aí voltando lá para a alimentação escolar, você vê assim, mesmo com a lei da alimentação escolar,
né, que já tem uma postura razoavelmente interessante, ainda assim, no processo de implementação, porque depende de outros órgãos, tanto no nível federal, mas também entre os outros níveis de governo, estados e municípios, você vê que a coisa trava. Então, assim, além do problema normativo, você tem um problema federativo e um problema de entendimento do que é política indigenista. E que muito se exige, porque esses 5 estão sucateando a FUNAI, que é o órgão que devia dizer para o resto do estado brasileiro assim, calma, cara, devagar com a dor, meu irmão. Se você fizer isso aí, você vai estar matando os caras. É isso, se você desmatar as terras indígenas, ainda das coisas, você está fazendo parar de chover na sua soja, meu irmão. É furada, sai dessa, entendeu? A terra dos índios é que produz riqueza, os caras mais ricos do país são os caras. É por isso que tem que continuar demarcando terra indígena. É isso que vai trazer desenvolvimento para o país, entre outras coisas, entendeu? É isso, é o chavantão, claro. O chavantão botando fogo, que bota isso. Obrigado. Oi. Obrigado, Nicolas. Pessoal, vou fazer